Então vamos continuar. Eu fiz 2 estudos, embora eu não tenha terminado o primeiro, fica aí para uma outra oportunidade, mas assuntos assim bem pertinentes, bem atuais, como são as normoses, né? Então vamos continuar naquele livro que eu creio que todos devam ler, que ele é muito interessante. Eu acho que é uma aula de comportamental das nossas mentes, dos nossos espíritos. Então vamos continuar com a arte de cuidar. Como vencer a normose? Então vamos voltar aqui ao nosso Pierre Weil, psicólogo, educador francês. No capítulo 1, vamos retornar ao capítulo 1, normose, anomalias da normalidade, a introdução ao tema da normose. Então Pierre Weil nos diz através de um testemunho pessoal. Isso é muito interessante, que nós estamos assistindo de cadeira, uma experiência pessoal dele, e ele mesmo se autoclassifica como normótico. E será que nós também não nos enquadraríamos nesses processos normóticos? Vamos ver o que o Pierre Weil nos fala. Então ele nos diz: por que afirmo que eu era normótico? Isso significa que ele deixou de ser, né? Que já está vencendo suas etapas. Agora, por que ele afirma que era normótico? Então diz ele: minha crise ocorreu por eu ter procurado ser normal, realizar o que uma sociedade recomendava e recomenda até hoje para ser um homem bem-sucedido. A sociedade, por meio dos meus pais, moldara tal ser humano. Então deixamos de ser nós mesmos, né? Porque a sociedade nos molda, a sociedade nos enquadra, a família, a educação nos molda, nos enquadra. Então a gente deixa de ser nós mesmos. E por que a gente deixa de ser nós mesmos? Porque a gente não quer ser rejeitado pela família, não quer ser mal visto, não quer ser rejeitado pela sociedade, pela vida, pelas pessoas. Então nós nos violentamos. Passamos uma existência moldados. Vocês conhecem a história do leito de Procusto? Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar? Pode levantar a mão. Leito de Procusto. Procusto, na mitologia grega, foi um bandoleiro. Quando ele pegava a sua vítima, ele botava num leito. Chama-se o leito de Procusto. Se esse leito, se a pessoa fosse pequena, ele esticava os membros das pessoas para ajustar a pessoa naquele leito. Se a pessoa fosse como eu, grande, ele cortava os membros, amputava os membros para adaptar a criatura àquele leito. Ou seja, a gente só pode crescer até um determinado limite que a sociedade nos recomenda. Isso chama-se visão procustiniana. Ou seja, eu posso crescer, mas até um certo limite. Eu não posso ser eu. Eu tenho que ser como a sociedade quer. Eu tenho que ser como a família quer. E assim por diante. Aos 33 anos, prestem atenção nisso. Será que a gente não se enquadra nisso aqui, não? Qual é a palavra que vocês mais veem aqui? Podem falar. Tinha, né? Então, aos 33 anos eu era um homem de sucesso. Porque eu tinha tudo. Olha a normose aí. Eu tinha minha casa, minha residência. Eu tinha minha casa de campo. Eu tinha minha piscina, eu tinha o meu cargo na universidade, eu tinha o meu cargo junto ao presidente do maior banco da América Latina, eu tinha o meu consultório, eu tinha o meu livro best-seller,
Eu tinha sido entrevistado na televisão, tinha. Nós não vivemos o mundo do ter? Isso é uma normose. O que o pai nos ensina? Você tem que ter isso. Você tem que ter aquilo. Então não há um respeito à individualidade alheia. Porque o que nos é ensinado é o ter e não o ser. Você tem que ser médico. Você tem que ser um homem rico. Você tem que ter como esposa fulana, beltrana, cicrana. Uma favelada nunca. Então nós vivemos esse mundo normótico, esse mundo do ter. E minha normose era justamente o ter. Havia introjetado, é um fenômeno psicológico, colocar para dentro de nós mesmos toda uma cultura do ter. E eu tinha. Agora, é isso que nos dá a felicidade? A gente tem que ser. A gente tem que ser autêntico. A gente tem que trabalhar o nosso self. Porque o ter é do ego. É a estrutura do ego. E não raro isso extravasa para o corpo físico. Quando aquilo que eu penso que eu tenho, eu perco. Então nós vamos cair numa outra normose gravíssima que nos compõe e que nos faz sofrer. E que é uma grande ilusão. Qual é? A normose do apego. Por isso que a gente sofre com a morte, com a perda, com a separação, com o desemprego e por aí vai. Porque a gente se acha o quê? Dono, possuir, ter. Enquanto nós não trabalharmos isso, nós vamos sofrer. E vamos ter que reencarnar. Então, é o apego. O apego gera o medo de perder. O medo gera o estresse, que é a ansiedade, que quando vai para o corpo é uma neurose. E que reforça o apego. Para não perder aquilo que eu não quero perder. Eu me torno mais apegado aos bens, ao dinheiro, à sociedade. Isso é uma normose, gente. As minhas crenças, tudo tem que funcionar do meu jeito. Olha o panicoso aí, que todos eles são dominadores. Então a gente vai passando pela vida, sofrendo, batendo na porta dos consultórios, achando que o remédio vai resolver. E não resolve, resolve temporariamente. E é o que o Dr. Vaio diz, eu tinha tudo, estava muito infeliz. Eu não era um homem realizado. Inserido neste contexto, acabei por tornar-me normótico. Por quê? Olha só a descrição desse homem, né? Esse grande escritor. Porque eu segui a norma que me levou à doença, à patologia moral. Eu era profundamente infeliz e tinha tudo. Porque ele não era. Ele não buscou o caminho do ser, ele buscou o caminho do ter. E o ter leva a um descompasso moral. Vem a culpa quando não tem, vem o medo de não ter, aí nós vamos cair nos medos, a insegurança que vai para o corpo, num processo neurótico, somatizando. Olha aí, a patologia social, divorciei-me, porque quando se está infeliz, a gente culpa o outro. Olha que normose, hein? É o que mais nós fazemos, acusar o outro e jamais assumir o erro. Então a culpa é sua, não é isso? É o que a gente faz o tempo todo. Faz uma transferência, faz uma projeção da nossa imagem no outro, porque eu quero ser o pobrezinho, eu quero ser a vítima, eu quero ser o coitadinho, eu quero ir para o consultório médico para pegar uma receita azul, eu sou infeliz, ó vida, ó desgraça, ó tristeza. Todo mundo vira hiena, porque é conveniente ser hiena. Então a culpa é do outro. E aí?
patologia orgânica. A separação levou-me a desenvolver um câncer. Porque se a culpa é do outro, e eu não perdoo o outro, o que se instaura em mim? A mágoa. A mágoa, o ressentimento. A culpa é sua. Você que me agrediu, você que me violentou, você que fez isso comigo. E eu adoro ficar nessa postura. Só que isso gera um câncer, né, gente? Eu vou trazer aqui, mês que vem, a ação das mitocôndrias, um estudo recentíssimo, o mais recente que vocês possam imaginar, que foi feito no Japão, falando da influência das energias mitocondriais no sistema imunológico. É fantástico esse estudo. Então, tudo está ali naquela organela fantástica chamada mitocôndria, nossos registros. Então, temos o conceito de normose, para vocês não esquecerem, que é um conjunto de hábitos considerados normais, que na realidade são patogênicos e nos levam à infelicidade, à doença, e eu complementaria à morte. Patologia e consenso social. Então diz o Dr. Weil, quando todas as pessoas estão de acordo com respeito a uma opinião ou a uma atitude e maneira de atuar, manifesta-se um consenso, que ditará uma norma. E quando a norma é adotada por muitos, cria-se um hábito. Então é essa sequência que não podemos esquecer. É um consenso geral. Vamos supor aqui, fumar é bonito. Fumar é o machismo. Todo homem tem que fumar. Então todo mundo passa a fumar. Consenso geral. Vira uma norma, que é o quê? A norma de fumar. E isso gera um hábito. E o hábito gera o câncer. A maior parte dos nossos costumes é resultado de normas que adotamos, mais ou menos conscientemente, mediante a imitação de nossos pais e educadores. Como dizia Freud, mediante o procedimento da introjeção. Então, eu estou no meu lar, recebo a educação que os meus pais me dão, eu introjeto aquilo como o quê? Como uma norma. Então, qual é a norma que meus pais fizeram com que eu introjetasse? Vamos dar um exemplo agora que é muito comum. Todo mundo agora bebe dentro de casa. Os pais estão bebendo a cerveja, qual o problema? É uma cervejinha, é uma norma. Só que uma cervejinha pode virar duas. Duas podem virar 4 por dia. E aí instala-se o alcoolismo. Então, quem pode saber se através de uma cerveja eu não posso gerar e desenvolver um alcoolismo? Então, isso é uma introjeção que vem lá do lar. Se eu escuto dos meus pais determinadas orientações deformadas, eu vou introjetar, porque o meu pai é um ídolo. Eu tenho que segui-lo a qualquer preço. É o meu pai e o que ele diz é verdade. E será que o que ele diz é verdade? Então essas normas deveriam ter a função, né? De preservar nosso equilíbrio físico, emocional, mental, bem como a harmonia e a qualidade de vida. Mas não é isso que acontece, né? Em linhas gerais. Então vamos ouvir do Jung a respeito da introjeção, como é que a psicologia junguiana, que está no livro Tipos Psicológicos, capítulo 11, definições, o Jung diz, citando Ferenczi, ele definiu o conceito de introjeção como contrário da projeção. Projetar, o nome já diz, eu projeto a minha culpa no outro.
Introjetar. Eu trago a culpa do outro e introjeto como se ela fosse minha, porque me é conveniente, eu me senti culpado, num processo autopunitivo, por exemplo. Então, introjeção é o contrário da projeção. É a inclusão do objeto, o objeto está fora de mim, no meu campo subjetivo de interesses. Enquanto a projeção é uma transferência desses conteúdos para fora do objeto, quer dizer, para o outro. Para quem não conhece, aí está o Dr. Sándor Ferenczi, que foi um psicanalista húngaro, muito citado nas obras do Freud, né? Então, psicologicamente, a introjeção, diz o Jung, é um processo de assimilação. Então, se eu estou em casa, meus pais ditam normas dentro de um consenso familiar que gera um hábito, eu entendo aquilo como verdade. Olha a importância da educação. Educação sadia e em detrimento da educação, né, deformada. Então, eu assimilo aquilo. Isso é uma introjeção. Já a projeção é uma dissimilação. Aquilo que está assimilado, que está no meu inconsciente e que eu não aceito. Quem é que me perguntou o negócio do desculpismo? Não, isso aí. Eu jogo para o outro, é uma desculpa. Eu estou fugindo por esse desculpismo. Eu estou me protegendo. Por isso, Freud chama de mecanismo de proteção do ego. Eu dissimilo, quer dizer, é como se não fosse meu. Só que continua comigo, né? Só há um trabalho de eu verdadeiramente dissimilar isso tudo. É o autoconhecimento e a transformação. Através da integração. Para que haja a diluição. Diluição das sombras, diluição dos complexos, mudança de nossos arquétipos. Então, a introjeção supõe uma assimilação do outro, do objeto, pelo sujeito que sou eu. O objeto, digamos, são meus pais. Então, eu introjeto. Já a projeção é o contrário. Supõe uma diferenciação entre o sujeito e o objeto. Tipo, a culpa não é minha, é do outro. Então, eu projeto. Devido a um conteúdo subjetivo meu transferido para o outro, para o objeto. Vocês já repararam como a gente funciona comumente nisso? A gente vive nesse projeto o tempo inteiro. E Jung diz que a projeção ela ocorre 24 horas por dia, com uma pitada de sal, com um grano-sales. Eu estou sempre sendo vítima, porque eu não quero assumir minha responsabilidade. Só que eu projeto e, aparentemente, eu acho que eu estou livre de um problema. Esse problema não foi diluído. A diluição só ocorrerá mediante a autoanálise. Não há outro caminho para vencer nossas normoses. Então, já estou dando aqui o caminho para a superação das normoses. É o autoconhecimento. Lamentavelmente, diz o Dr. Weil, nem todas as normas são benevolentes. Algumas, ao contrário, são geradoras de sofrimento, de enfermidades, podendo conduzir até mesmo à morte. Mas como são dotadas de um consenso social, todo mundo faz, não é assim? Todo mundo fuma maconha, eu também vou fumar. Todo mundo bebe, eu também vou beber. Meus colegas usam drogas, eu também vou usar. Porque isso é um consenso social, grupal. As pessoas não se dão conta do seu caráter patogênico. Como isso é importante, não é? Para os dias atuais. Quais são os tipos de normose? Vamos ver algumas? Não dá para citar todas. Leiam um livro que vocês vão saborear. Esse livro é um verdadeiro sabor. É só botar lá no Google, né? Qualquer livraria,
vocês vão encontrar esse livro. Eu li esse livro, eu degustei, né? Palavra por palavra. Então, o Dr. Weil faz uma distinção entre normoses gerais, que atingem toda a população mundial, ou grande parte dela, e normoses específicas, e também as comuns e as localizadas. Vamos ver as gerais e as específicas? A normose geral é a que pode levar a um suicídio coletivo. Olhem só, hein? E aqui a gente fica a imaginar a participação espiritual nisso tudo, que também são espíritos normóticos. Estão fora do corpo, portadores de normoses também. Ligados, afinizados a nós, nos mesmos padrões, pela lei da afinidade, pela lei da sintonia. É aquela velha questão 459 do Livro dos Espíritos. Eles influem em nossos atos e pensamentos muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha aí. Nesse processo doentio, normótico, neurótico, psicótico, seja o que for. E diz aqui o Dr. Weil, por exemplo, a normose geral é criada pela ditadura masculina, que já dura 4.000 anos na nossa sociedade patriarcal. Caracteriza-se pela repressão do feminino, preferência pela eficiência, condenação da afetividade e repressão do amor. Ou seja, a mulher submetida, né? A mulher escrava do homem. Está mudando um pouquinho isso, né? Agora tem homem que é escravo da mulher, né? Com o advento do feminismo, as coisas estão se invertendo, né? Nós temos que buscar o ponto de equilíbrio, né? Não é a mulher dominar o homem, nem o homem dominar a mulher, que já dura 4.000 anos. Isso é uma normose. Também temos as normoses específicas, que são as alimentares. Cuidado aí com as dietas. Que agora virou norma a tal dieta da lua, e todo mundo vai participar da dieta da lua. Virou normose agora, tal dieta. E as políticas, hein? Será que são processos normóticos? Por exemplo, para os fundamentalistas, né, aquilo é que é o certo. Homem-bomba é o que é certo. Afinal de contas, Alá vai me receber. Alá. Dá vontade de dizer, olhe lá. Normose política. E as ideológicas? Implementação de uma ideologia no lar. Filho meu tem que ser um democrata social. Isso é uma normose ideológica. E as bélicas? Quem é mais forte domina, se apodera, subjuga, massacra, seja de que guerra for. Seja Estados Unidos, seja a Rússia, seja Iraque, seja a Síria, as guerras étnicas são processos normóticos. Meus irmãos, às vezes eu fico imaginando, não sei se vocês concordam comigo, e eu tenho uma certa precaução contra certas ideias que são lançadas. A gente sabe que o planeta está passando por uma transição. Mas será que é como muitos imaginam? É invasão dos cristais. É o planeta que não sei o quê. Vamos olhar a nossa realidade, que vocês estão vendo aqui. Guerras, fome, miséria, desigualdade, inflação,
microcefalia, arboviroses, dengue, chikungunya, zika e outras que virão, vírus da gripe H1N1. Será que realmente já estamos num planeta de regeneração? Eu fiz uma palestra essa semana, o que me estonteou, sobre o aborto. Um doutor chamado Steve Jones, geneticista de Londres, ele fez um trabalho estatístico e ele nos trouxe a alarmante notícia. Por ano, nós temos 90 milhões de nascimentos. Em contrapartida, nós temos 60 milhões de abortos induzidos. Por ano, 60 milhões de espíritos são impedidos de nascer. Eles vão se tornar o quê? 60 milhões de obsessores? Porque foram impedidos de nascer? Foram ceifados da oportunidade de nascer? Então, em 5 anos, são 300 milhões de espíritos que não puderam reencarnar, por conta de desmandos, de caprichos pessoais. Quinta-feira, eu fiz essa palestra em Friburgo, e a mãe de uma moça virou-se para mim e falou, antes da palestra, a minha filha, ela defende o aborto, porque ela diz que o corpo é dela. Por favor, seja firme. Eu falei, eu não vou ser firme, eu vou falar a realidade espírita sobre o aborto, porque ali tem vida. Esse é o maior argumento, comprovado cientificamente. E o aborto aceitado é uma normose. Poderemos chamar a normose do aborto. E quando eu vejo uma Organização Mundial de Saúde, por conta do Zika vírus, da microcefalia, querer promover a institucionalização do aborto, uma organização que deveria primar pela saúde, pela vida, está primando pela morte. Que OMS é esta? E é uma normose, porque isso está se espalhando pela nossa humanidade. É o aborto permitido. E o maior argumento é nós nos levantarmos, porque ali tem vida. Já existe uma individualidade embriofetal comprovada, com capacidade de se autogerir, de se adaptar, de se adequar, de criar condições, de aproveitar experiências, empregando memória e aprendizado, segundo a doutora Joana Wilhelm, psicanalista lá de São Paulo. Nós espíritas temos que levantar a bandeira da vida e não da normose. Então, eu descobri há pouco tempo que a informática contém uma normose muito perigosa, a informatose. Então virou norma, virou um consenso, que ficar em frente ao computador 24 horas por dia é saudável. E vamos refletir sobre as normoses religiosas. É um tema capital nestes tempos de fundamentalismos dementes e sanguinários, que ainda não foi tratado devidamente. Religiões normóticas criam consensos de massa, jogando povos contra povos. Em nome de Deus, isso é patogênico, isso é normótico. Dr. Weil, que nos deixa saudades, eu conheci pessoalmente essa criatura, pessoa doce. Autômatos, ou somos seres conscientes? Qual dos dois? A característica comum a todas as formas de normose é o seu caráter automático e inconsciente. Porque está no espírito, gente. Está na alma. Está nos valores da alma. Está nos sentimentos da alma.
está nos pensamentos da alma. De um modo geral, os seres humanos, por preguiça, comodismo, seguem o exemplo da maioria, lamentavelmente. Vão a reboque, né? Vão a reboque. Pertencer à minoria é tornar-se vulnerável, expor-se à crítica. E nós não gostamos disso. Coisa que nós detestamos é a crítica. Afinal, meu ego não permite. Eu sou muito bom para ser criticado. Ouvir um não, ouvir uma crítica, é algo que não é satisfatório. Então eu vou junto com a maioria. É mais cômodo, é mais tranquilo, eu pertenço a essa sociedade doente, e por aí eu vou. Vamos aqui a algo muito interessante. A evolução que o nosso Leloup nos traz, muito interessante, ô Jorge, essa questão do medo de ser. Onde isso começa? Onde isso se inicia? Esse processo nosso, normótico, desse medo, desta insegurança, de sermos autênticos, de sermos nós mesmos. Como eu falei anteriormente, nós estamos ainda à mercê dos desejos e dos medos. Eu desejo o que eu tenho medo, e eu tenho medo daquilo que eu desejo. Sob todos os ângulos e aspectos. Nós vamos ver isso agora. Olha só, a existência desenvolve-se por meio de desejos e de medos. O desejo inconsciente é o desejo do aberto. Todos nós temos esse desejo do aberto, da dimensão espiritual, da dimensão divina que nos aguarda, a amplitude, a deidade, esse Deus infinito, porque trazemos íncito em nós a criação, fomos criados. É o desejo íntimo de estar com o Pai. Esse é o nosso alimento. Por mais que nos degrademos ao longo das existências, das etapas reencarnatórias, nós temos esse desejo subjetivo, impalpável, abstrato, esse desejo do Pai. Porque o Pai nos criou à semelhança dele. Mas, lamentavelmente, nós achamos que o Pai está à nossa semelhança. Quando temos esta visão desse Deus antropomórfico, desse Deus de barbas longas, como nós, quando em verdade é o Pai que nos criou à sua semelhança. E todos nós trazemos esse desejo desse aberto, apreendido como total presença, como plenitude, que os gregos chamam de pleroma. Essa plenitude é o pleroma. Todos nós temos esse pleroma, porque é o nosso caminho. Chegaremos lá. É o filho pródigo que somos, que vamos ter o despertar da consciência em busca desse ser e não do ter. Essa nossa aproximação com Deus, seguindo suas leis virtuosas, seus códigos superiores, é o pleroma. O medo inconsciente é o medo desse aberto, é se entregar ao Pai. Aquela frase do Cristo foi altamente significativa quando Jesus na cruz proferiu aquela frase: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Você se entregou ao aberto. Jesus puro já estava no aberto, na sua entrega, quando saiu do corpo temporário que Ele habitou para nos trazer o amor, o Evangelho. Então o medo inconsciente é esse medo desse desconhecido, de perdermos nosso ego,
de perdermos nosso status quo, de perdermos nossa estrutura palpável. Daí nós termos o medo da morte, o medo da vacuidade, do vácuo, do aniquilamento, da extinção, de eu, explodir, vamos assim dizer, e sumir. Então trazemos esse medo do aberto. Por isso que nos fincamos ainda em nossos padrões, naquilo que a gente sabe, nas nossas conveniências, no nosso conformismo, nos nossos padrões, no nosso jeitão de ser. Isso é uma normose. Então está aqui o medo do aberto, compreendido como total vacuidade, aniquilamento, dissolução do ego, que em grego chama-se de kenosis. Então nós estamos mais para o pleroma ou mais para o kenosis? Certamente estamos ainda no kenosis, freados ainda pelos nossos medos. O medo de ser, porque estamos ainda no ter, no apego, na posse, no pronome possessivo. Ele é o meu marido. Ele não é seu marido, ele está seu marido. Ele é o meu filho, ele não é seu filho, ele está seu filho. Porque talvez nunca mais seja. Isso que nós não entendemos ainda, e vivemos em função dessa posse. Se a posse é meu, isso é normose, gente. E se é meu, eu não admito perder. E quando eu perco, eu sofro. Eu sofro pela morte, eu sofro pela separação, pelo abandono, pela rejeição. Então essa é a nossa maior ilusão. Como diz Joana de Ângeles, a impermanência das coisas. Nós não aceitamos a impermanência. Nós queremos a permanência. Que ele seja meu filho eternamente. E a gente se esquece que existe a morte. Jean-Yves Leloup fala exatamente do temor desejado. É o medo do que a gente deseja. E o desejo temido. Aquilo que a gente deseja, a gente tem medo. Nós não somos assim? O que a gente deseja de maior hoje? É viver. Mas eu tenho medo desse desejo porque eu tenho medo da morte. Então, onde tem um desejo, tenho medo. Eu tenho medo do que eu desejo e eu desejo daquilo que eu tenho medo. Então Leloup diz, o ser humano transforma-se, portanto, pelo seu desejo de pleroma, ou como diz o Jung, de individuação, de crescimento, de aprimoramento, me aproximando do Pai, desse aberto, deste pleroma, vencendo o medo da kenosis, da morte, do aniquilamento, das minhas fixações, do meu apego, da minha posse. Então Leloup diz, existe em nós um desejo de plenitude, e é este desejo, esta semente, este germe, é que nos faz crescer. Nós precisamos deste germe, porque fomos criados pelo Pai. O nosso querido Sérgio Felipe, ele chama de todos nós temos anseios de espiritualidade. Uma hora nós vamos despertar. Uma hora esse anseio vai predominar. Uma hora teremos esse convite enraizado em nós. E aí nós vamos prosseguir, saindo do kenosis e entrando no pleroma. Então é esse desejo de plenitude e ao mesmo tempo o medo do aniquilamento. Em outras palavras, é o eros e o thanatos. É a pulsão da vida, eros, e a pulsão da morte, thanatos. Quando passamos a entender que a vida é imortal, que temos a reencarnação, nós vamos diminuindo essa pulsão de morte, embora ela ainda esteja presente.
Pleroma e kenosis, ou kenosis. Pulsão da vida e pulsão da morte. Plenitude e aniquilamento. São, portanto, dois modos de apreensão do aberto. O aberto espiritual, de crescimento, e o aberto de extinção, de vacuidade, de sumiço. Um é positivo e o outro é negativo. Um como objeto de desejo e o outro como objeto de medo. Uma mesma realidade que é de desejada e que nos amedronta. E a normose está relacionada com a pulsão da morte. Porque isso virou um consenso, né? Está em todos nós esse medo de morrer, esse medo de nós sumirmos, de evaporarmos, de nos volatilizarmos, sermos voláteis ao sabor do vento. É a estagnação do desejo que impede o fluxo evolutivo. É quando nos fincamos no desejo, no ter, isso impede o fluxo evolutivo. Morrer e renascer, diz o Leloup, é uma escalada. Então ele diz, primeiramente ao desejo e o medo do nascimento. Porque para nascer, diz ele, parece que ele está falando de espiritismo, perde-se um certo estado de consciência. E não é isso que a doutrina nos fala? Que a gente entra num estado de perturbação espiritual? Então, ele não é espírita, mas está dizendo aqui que nós perdemos esse estado de consciência. É quando começa a se formar, né, o zigoto, forma o embrião inicial e por aí vai. Nós entramos nesse estado de torpor, o estado de ser com aquilo que estávamos identificados. O que a gente estava identificado, né, antes de nascer? Com o mundo espiritual. Em verdade, ele não é espírita, mas está falando sobre isso. É aquele costume do mundo espiritual. Isso gera sofrimento. Quem leu A Reencarnação do Segismundo? Lá do livro Missionários da Luz. Exatamente traz isso aqui. O medo que Segismundo teve de nascer, de retornar ao orbe. Medo de falhar, medo de fracassar novamente. Ele teve que ser ajudado por Alexandre. Então, nascer, diz o Leloup, implica o que verdadeiramente o espírito teme, esse estado de dualidade. Estado de dualidade que é o nosso estado de ser. Todos somos duais. Todos trazemos opostos. O bem e o mal, tristeza e alegria, a mágoa e o perdão, a culpa e o auto-perdão. Por que seria, no nosso estágio, nós nascermos com essas dualidades? Porque é o que precisamos trabalhar, meus irmãos. Nós precisamos trabalhar nossas imperfeições para perpetrar, né, as bênçãos, para perpetrar os caminhos divinos, para que sejamos seres unos, unificados num processo de integração, e não esses seres opostos com essas dualidades. E aí vamos a alguns estados, que aqueles que fazem psicologia vão entender bem, mas vamos tentar explicar, desde o nosso nascimento. Então a gente já tem a questão do medo do nascimento, o trauma do nascimento. E o trauma do nascimento é vir à luz, ver a luz, vir a lume, nascer, enfrentar a vida, enfrentar nossas dualidades, que nós já trazemos isso do mundo espiritual. Aí passamos pelo estado oral. Nesta etapa, o desejo de nascer se projetará sobre o corpo da mãe. É um estado ainda que Jung chama de indiferenciado.
Quando nós nascemos, ainda somos seres indiferenciados, porque estamos ligados ainda à nossa mãe. O que poderá levar ao que foi denominado por estado oral. Neste primeiro espaço de identificação, o corpo da mãe e o ego são vividos como não separados. Quer dizer, a gente vive praticamente através da nossa mãe, porque somos ainda indiferenciados. Qualquer problema que ocorra nesse período, uma rejeição, uma tirada de mama, da amamentação, uma palavra, né, uma colocação infeliz, vai gerar um problema, um trauma nesse estado oral. Ele vai buscar a unidade pela boca e a perde. O que vocês imaginam que possa acontecer no indivíduo adulto? Se ele perdeu a unidade pela boca? Em que a gente vê com muita frequência e tem que trabalhar com muito cuidado. O que ele vai buscar? Já que o leite ele não conseguiu buscar. Vai buscar o álcool, né, gente? Via oral. Muitos casos de alcoolismo, se fizermos uma regressão, estão ligados a esse estado aí, estado oral, quando houve algum trauma entre mãe e filho. O pleroma, diz o Leloup, é o corpo do outro. Ainda não estamos identificados. É aquela fase que este pleroma, este aberto, ainda é o outro. Porque nós estamos ainda numa estruturação de consciência. É o que ele chama de fusão indiferenciada. Nesse estado, o grande medo é a perda, a separação, que acontece com muitos, que vão gerar problemas muito sérios no futuro, até com a utilização, né, do álcool. Então ele vai buscar a unidade pela boca. Então vocês estão vendo aí esses processos normóticos, de medos e desejos. E o estado anal? É o momento que a criança começa a descobrir seu corpo, através da lactação. Nesta etapa, há o medo da decomposição. Então ele tem medo de perder a sua estrutura física, porque ele descobriu o corpo. O choro do bebê durante a noite pode estar ligado à vivência desse processo. Se acontecer nesse instante, nesse período, no estado anal, de identificação do corpo, qualquer tipo de fixação, algum entrave, alguma agressão, algum trauma, poderá ser gerado algum distúrbio no corpo. O medo, gerando as neuroses, os processos psicóticos, a fobia por doença. Olha aí, nesta vida, fora o que trazemos de outras existências, esses medos mórbidos em relação à doença, gerando hipocondríacos. Se formos fazer uma avaliação profunda do psiquismo desta criatura, vamos encontrar um entrave, um obstáculo nesse período, que chama-se estado anal. E o genital? Saímos do oral, anal, vamos para o genital. Se a criança vencer todos esses medos, essas normoses, poderá, só que ele não identifica isso ainda, né? Vocês vão ver o período mesmo de identificação do processo normótico. Mas se a criança vencer todos esses medos, poderá então ascender a sua identidade sexual, pela parte do seu corpo que clama pelo corpo do outro. É o período, segundo a psicologia, que nós conhecemos, período edipiano, né? Quando poderão ocorrer vários tipos de fixação, traumas neste período, de violências sexuais, de abusos sexuais, né? De traumas, de agressões, neste campo. Situações capazes de gerar o quê? Impotência sexual, frigidez, dificuldades sexuais conhecidas.
falaremos então do medo da castração. Quando somos castrados na nossa sexualidade, quando somos dominados na nossa sexualidade. Vamos ver então o nascimento da normose. Vimos o estado oral, anal, genital. E como é que nasce a normose? No decorrer desse processo, a criança ou o adolescente descobrirá que não é mais o corpo da sua mãe. Ele já venceu isso. Não é mais um corpo perecível, estado anal. Não é um corpo meramente sexual. Ele vai descobrir que pela palavra existe algo mais que o corpo. E buscará novamente o seu aberto, o seu processo evolutivo, o seu pleroma, a sua identidade. Então ele vai se adequar à imagem que os pais têm dela. Esse é um momento capital. E nessa tentativa, ele terá medo de não conseguir corresponder ao que os meus pais desejam que eu seja. Isso é crucial, gente. Porque aí entra a questão da educação, da orientação e não da imposição. Porque o filho vai estar sempre querendo corresponder ao que os pais desejam que eu faça. Então nós estamos podando a liberdade dessa criatura. É um processo normótico. Aqui que nasce a normose. Nesse momento nascerá o que chamamos de normose. Leiam comigo. Não posso ser eu mesmo, porque tenho que corresponder à imagem que meus pais têm de mim e ao que eles desejam para mim. Por exemplo, numa escolha profissional, nem sempre é o desejo profundo que é ouvido, mas é o desejo proveniente do meio familiar. Meus pais querem que eu seja médico, então eu vou ser médico. Quando eu queria ser jornaleiro, quando eu queria vender bala na rua, de repente seria muito mais feliz do que estar numa faculdade. Olha a normose aí, é a nossa imposição, é o nosso ego, que queremos impor aos nossos filhos padrões. Olha o leito de Procusto aí de novo. Enquadrar nossos filhos numa visão procustiniana, ou seja, é aquilo que a sociedade quer. Afinal de contas, meu filho vendendo bala é muito feio, é muito triste para mim. É lamentável isso, né? A gente não respeita aquele ente com a sua individualidade. Não importa o que ele seja, importa é o que ele deseja. Claro, tem as orientações que não são imposições. E quando falarmos sobre o complexo de Jonas, que eu contei aqui a história rapidamente, vale a pena ler isso na Bíblia, que é altamente atual, que é o medo da nossa grandiosidade, é o medo de sermos, é o medo da nossa realidade. Igual Jonas, que não foi para Nínive, foi dormir em Tarsis, foi invadido pela tempestade interna, mergulhou no seu inconsciente, no oceano, foi engolido pela baleia, foi para as trevas até despertar. Desperta, ó tu que dormes, já dizia Paulo. Levanta-te entre os mortos, que o Cristo te alumiará. Então, o complexo de Jonas é esse medo de vencer. Por que nós temos medo de vencer? Porque nós temos medo de perder. Vencer significa atitude. Vencer significa se prontificar. Mas nós trazemos um medo associado a isso, terrível, que Freud chama de medo da responsabilidade. Nós tememos as responsabilidades porque tememos o fracasso, tememos o erro. E o nosso ego não permite o erro. Aí vem as culpas.
Culpas essas que são geratrizes de processos normóticos, neuróticos e psicóticos. E por aí vai. Gerando no corpo físico alterações morfológicas de grande importância, de alto grau, inclusive a formação de cancros, que é a formação tumoral que gera o câncer. É quando a pessoa não quer ser melhor do que seus pais no campo profissional. Ainda tem isso. Os pais exigem de nós e nós não queremos superar nossos pais. Por quê? Porque tememos, se nós ultrapassarmos, poderá correr o risco de perder o amor deles, de sermos rejeitados. Então, estão vendo como a nossa mente é conturbada, né? Nós somos complicados. Meu Deus, às vezes não é isso que o Pai quer de nós. A gente tem medo de perder o amor, então se acanha, se restringe, se limita. Aí vem a parte social. Já falamos, o anal, o oral, sexual, imagem familiar, e ainda tem a questão social. É o medo do ostracismo. Se o desejo for suficientemente forte para ultrapassar esse medo, busca-se outro espaço, outro lugar de identificação, o social. Busca-se uma forma que corresponda à imagem que a sociedade apresenta como sendo a do homem ou da mulher ideal, a mulher ou o homem de bem. Então, são os padrões restritos sociais, olha o consenso social, que gera uma norma e que gera um hábito. Então, nós estamos sempre querendo corresponder à imagem social. Olha o leito de Procusto, mais uma vez. Há um grande medo a ser vencido. É o que chamamos do ostracismo, de sermos excluídos, de sermos rejeitados. Isso acontece muito com jovens. Se eu não praticar o que eles estão fazendo, eu vou ser a ovelha negra, vou ser expulso do grupo, daquele grupo social. Então eu passo a aderir normoticamente a um erro, a uma patologia. É o medo do ostracismo, o temor de ser excluído, de ser rejeitado pelo grupo, de não ser considerado normal, de não ser visto como uma pessoa de bem no meio em que se vive. Muitas pessoas fixam-se nesse medo, o que resultará em sofrimentos e doenças. Volto a dizer, essa questão do medo, da insegurança, reforça nossos padrões errados, deformados. Isso, consequentemente, vai gerar problemas psíquicos graves, neuróticos e, consequentemente, somatizações. São os sintomas psicossomáticos e daí vêm as doenças. Lembram-se do pânico? Ousar ir além ou se confrontar. Esse é o nosso grande empecilho. Ir além. Ir além de todos esses estados que vocês viram. Ir além da família, ir além da sociedade, ir além daqueles estados anais, genitais, orais, da castração. E aí temos que nos confrontar para irmos além. Meus irmãos, isso é extremamente importante, porque esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo como encarnados, está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, é ir além, é ter essa ousadia. E quando falamos de ousadia, falamos de coragem, de destemor, ir ao encontro de nós mesmos, para o processo de identificação da nossa realidade.
O Jung chama isso de realidade psíquica. Então, diz Leloup, chamamos de normose a esse conjunto de sofrimentos e de doenças. É a necessidade de, a todo custo, ser como os outros, sem escutar o próprio desejo. Então a gente vai a reboque. Se não cumprirmos o que a formação criativa nos pede, adoecemos. Tudo está aqui na criação. O que nós criamos. Aí entra a questão da sexualidade, dos fatores criativos da alma, que nós somos seres que temos que criar. Criar novidades, criar mudanças, para sairmos daquele mito, né, de levar a pedra lá para cima e ela volta. A gente leva e ela volta. Nós temos que romper essas cadeias das mesmices e sermos seres criativos, senão vamos adoecer. Isso reforça o conceito expresso por Pierre Weil. É possível ter tudo para ser feliz, segundo os critérios de determinada sociedade. No íntimo, entretanto, sabemos que não é o justo. A escuta daquilo que habita no mais profundo do ser poderá trazer certas consequências. Mesmo que estejamos, objetivados a esse trabalho de buscar o aberto, de buscar a divindade, de sermos nós mesmos, de sermos autênticos, não importando a família, a sociedade, o meio, mas isso tem um preço. Qual será? Ter que suportar o desprezo e muitas vezes o julgamento e excluir pessoas que nos cercam. Essa é uma situação muito difícil, porque se ocorrer o conformismo, o eu sucumbirá. Deixamos de ser eu para sermos o outro. E esse outro é uma pessoa, é a família, é a sociedade, e é a humanidade, e é a espiritualidade imperfeita, inferior. Vocês estão vendo a dificuldade? Por outro lado, se a pessoa for capaz de escutar o desejo profundo, o pleroma, que habita nela, são os anseios espirituais, e atravessar esses medos, vai alcançar uma identidade pessoal, enfim, o poder de ser do eu, e não do ter, mas do ser. Jesus tem uma frase, Jesus nos diz, eu sou o que eu sou, e nós temos que ser o que nós somos. Aí vem o chamado do self, na nossa totalidade, da nossa realidade, para atingirmos esse reino de Deus. Esse foi um argumento que eu usei na minha palestra sobre o aborto, que quando nós matamos um inocente, entre aspas, uma criança indefesa, um feto ou embrião, nós estamos matando Deus. Porque Jesus foi muito claro, o reino de Deus está em vós. Vós sois deuses. E o microcéfalo, o portador de mongolismo, de síndrome de Down, o chifópago, aquele que tem uma anomalia, uma paralisia cerebral grave, tem Deus dentro dele. E quando nós eliminamos esse feto, pela prática nefanda do aborto, nós estamos matando esse self, essa presença de Deus em nós. Então diz o Leloup, trata-se de ir ao encontro do transpessoal, do espiritual.
Não basta ser apenas eu, um ego. No interior de cada um de nós, podemos sentir o chamado de Deus, do self. Através, como diz o Jung, das experiências espirituais, do nosso trabalho de espiritualização, de transformação, é o luminoso, descobrimos que existe algo maior do que nós, algo mais inteligente e mais amoroso do que nós. Inclusive, o amor precede a nossa existência. Porque quando fomos criados pelo amor. E o amor precede a nossa própria vida. Mas nós temos medo de enlouquecer, de perder a nossa estrutura, o nosso jeito, o nosso status quo, a nossa identidade, o nosso ego, de perder o que foi construído no ambiente das relações, porque temos que abrir mão disso tudo, abrir mão dos apegos parentais, familiares e sociais, o que não é fácil, por conta do nosso apego. Isso pressupõe vencer o medo de perder os nossos arquétipos, ou seja, de perder as grandes imagens que nos habitam e habitam as grandes religiões, que são fontes de inspiração. Abrir mão de tudo para fazer ou proferir aquilo que Jesus falou na cruz, que poucos entendem a verdadeira profundidade daquela frase. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Já não tenho mais ego, já não tenho mais família, já não tenho mais relação social. Eu sou teu, Pai. Faça de mim o que desejar. Eu te entrego, meu Pai. Mais ou menos comparando o que Jesus falou na cruz ao que Paulo falou na sua conversão, na sua metanoia. Que queres que eu faça, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? Que queres que eu faça, Senhor? Me entrego a ti. O que você desejar, eu faço. É isto. É perder os arquétipos. É perder os modelos. É perder os padrões. É perder as normoses. É se entregar. E o Jung, para a gente poder dar um desfecho nessa palestra, ele nos fala sobre esse espiritual, sobre esta bênção, sobre esse luminoso, que todos nós buscaremos, se já não estamos buscando, pela força do progresso, da razão e da libertação. O luminoso é a libertar-se, é a libertação do ego, é a libertação dos apegos, é a libertação do ter. O luminoso é a busca do ser. Só vamos ler o que o Jung colocou com muita pertinência, com muita felicidade. Olha o que ele nos diz. Eu gostaria de deixar bem claro que com o termo religião não me refiro a uma determinada profissão de fé religiosa, normose religiosa, padrões fixos, relativos, porque todos nós relativizamos nas religiões, uns mais, outros menos. O espírita já está mais aberto, mas ainda relativiza. A verdade, porém, é que toda confissão religiosa, por um lado, se funda originalmente na experiência do luminoso, e por outro na pistis, na fidelidade, na lealdade, na verdadeira fé, na confiança em relação a uma determinada experiência de caráter luminoso ou espiritual.
na mudança de consciência que daí resulta. É esse insight, é esse eu sei, é esse eu entendi. Obrigado, meu Pai. E a Ti eu entrego o meu espírito. Obrigado, Jesus. O que queres que eu faça? Esse é o luminoso. E um dos exemplos mais frisantes neste sentido é a conversão de Paulo. Poderíamos, portanto, dizer que o termo religião, o religare, designa a atitude particular de uma consciência transformada pela experiência do luminoso, do espiritual. E cada um tem a sua, na sua individualidade, no seu progresso, que é intransferível e é inviolável. Graças a Deus. Muito obrigado. A medida da vida é o amor, a certeza da fé é a emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde e paz. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.